A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Louvamos esse Deus maravilhoso por mais esse dia, essa tarde, essa noite, essa oportunidade nós podemos aí nos comunicar, nos encontrar nessa rede social e poder falar desse Deus maravilhoso. E principalmente é importante nós termos sempre esse encontro real com a palavra e com Cristo Jesus. Eu queria fazer um convite a você que tem ouvido essas mensagens e tem trago para você um crescimento espiritual, que você fosse ali no YouTube, no nosso canal, clicasse ali, se inscrevesse no canal, tocasse naquele sininho, você está recebendo aí as notificações, as mensagens novas chegando para você aí, e que Deus possa estar sempre falando no seu coração através dessa palavra. Mas você sabia, meus amados, que existe uma pesquisa em que diz que as células do corpo humano, elas se renovam a cada 7 anos. Isso quer dizer que a cada 7 anos nós somos aí uma nova pessoa, é um novo ser, porque para que essas células possam serem renovadas, é necessário que as células atuais elas sejam mortas, elas morram e criam novas células novas em nosso corpo. E por isso nós somos a cada 7 anos, se é verdade, se é 7 anos ou não, mas é verdade que nós somos uma pessoa transformada, a nossa célula, nosso corpo humano, a cada 7 anos. Eu queria, nessa oportunidade, estar falando não sobre células, sobre estudo científico, e esse não é o meu forte, mas eu queria falar de uma transformação interior em nossas vidas. Eu queria falar de um assunto que eu já falei há alguns tempos em nossos templos, em nossos cultos, mas hoje, pelo momento em que nós enfrentamos, pela situação que nós estamos hoje, eu creio que é um momento propício, importante, nós retornarmos a esse assunto. Eu queria falar sobre o crente águia, sobre essa grande crise existencial que às vezes nós passamos. Eu não sei se você sabe o que é uma crise existencial, se você já passou por uma crise existencial, mas eu gostaria que você ficasse atento àquilo que Deus vai estar falando conosco nessa palavra, nesse ensino, que possa trazer para você um renovo, uma força no seu interior, um desejo de transformação, de mudança, de reencontro consigo mesmo, que muitas vezes nós não nos perdemos, às vezes, das nossas igrejas, não nos perdemos do cristianismo, mas você sabia que às vezes nós nos perdemos de nós mesmos? Nós perdemos o nosso referencial como pessoas, seja como ser humano, seja como cristão. Então nós precisamos ser renovados e identificar realmente, em meio a uma crise, que eu creio que nesse momento em que nós enfrentamos essa situação toda, existem muitas pessoas enfrentando essa crise existencial. E nesse momento essa pessoa, você, precisa ser renovado. E baseado nisso, nesse assunto, eu queria estar meditando com os irmãos lá no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 28 ao versículo 31, em que esse grande profeta, ele nos diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias,
correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa falar no teu coração, na tua alma, e possa te fortalecer através dessa palavra. E como eu já disse, eu gostaria de usar como um tema o próprio texto da palavra que fala o crente águia. Você sabe que a águia é um dos maiores símbolos dos Estados Unidos. As suas asas, as suas envergaduras, ela chega lá, elas abertas, chega a 12 metros, né, de comprimento. É um pássaro imenso. Mas esse pássaro ele é incrível. A sua natureza, ela leva ela justamente a ela chegar a um ponto, quando ela chega aos 40 anos de idade, ela passa por uma crise existencial. Você vê que essa crise não é somente os seres humanos que passam por isso. A dificuldade, a diferença é que raramente os seres humanos, nós como seres humanos, nós identificamos que nós precisamos enfrentar e vencer essa crise existencial em nossas vidas. Enquanto que a natureza ela já tem isso nela, ela consegue identificar isso de alguma forma. Ela identifica isso nesse momento, essa crise existencial na sua vida. E diante dessa crise existencial, esse grande pássaro, essa águia, ela precisa fazer algumas coisas, né? Fazer algum tipo de escolhas, tomar algumas decisões para que ela possa viver mais 30 anos. Porque essa águia, o seu instinto, o seu próprio instinto leva ela a entender que o tempo de vida dela é de 70 anos. Se ela morre com 40 anos, nessa crise, ela está morrendo jovem. Então ela precisa, ao chegar aos 40 anos, ela precisa entender que tem que fazer algo para poder se transformar e para que ela possa viver mais 30 anos e chegar aos 70 anos de vida. E ela precisa tomar algumas decisões que não são fáceis, são dolorosas, mas se ela quer vencer, ela precisa tomar essas decisões e fazer isso na sua vida. Então você possa ficar atento que há momentos de nossas vidas, irmãos, que há decisões que elas são dolorosas. Há momentos em que nós precisamos fazer, às vezes, algo em prática, renunciar a alguma coisa que é doloroso em nossa vida, para uma mudança muito grande, para vencer, para dar um passo para frente. Então eu gostaria que você prestasse atenção e que o Espírito Santo ele fosse te conduzindo pelas veredas dessa palavra, te mostrando o caminho real, verdadeiro, mais firme que você precisa caminhar para tomar decisões, para se desvencilhar de algumas coisas na sua vida, para que você possa voltar a ser, ou que você possa ser um vencedor ou uma vencedora em Cristo Jesus. A primeira coisa que essa águia ela identifica é que as suas unhas elas estão compridas demais. Elas não seguram mais a sua comida. Porque a unha dessa águia, ela, com 40 anos de idade, ela já começa a se encurvar, não consegue mais segurar os seus alimentos. E a segunda coisa, ela identifica o seu bico. Fica muito longo e se curva. Um bico curvado. Ela já tem dificuldade em até se alimentar sozinha. E a terceira coisa que ela identifica é que as suas asas estão envelhecidas e pesadas. Ela sente o seu voo pesado. Ela sente que o seu voo, aqueles voos rasantes para pegar a sua presa, ela começa a cometer erros. Porque essas asas velhas, essa plumagem velha, pesada, prejudica ela de voar.
E quando ela dá aquele voo rasante para pegar suas presas, ela comete erro, ela erra. Então ela chega a um ponto que ela tem que tomar ali duas decisões. Duas decisões importantes na vida dela. Morrer, pois ela não pode mais se alimentar. Esse é o primeiro ponto. Ela toma a decisão de morrer, porque ela não consegue mais se alimentar e já não consegue mais voar pelo peso da sua plumagem, das suas penas velhas, pesadas. E o segundo, passar por uma profunda e dolorosa modificação, que vai demorar cerca de 150 dias. Ela fica com a segunda alternativa. O seu instinto de animal, de natureza, leva ela a tomar a decisão de ficar com a segunda opção. Morrer jovem com 40 anos, ou tomar uma decisão dolorosa de fazer algumas modificações no seu corpo para que ela possa viver mais 30 anos. Então essa águia, pelo seu instinto de natureza, ela toma decisão. E como acontece esse processo de renovação na sua vida? Essa águia, ela voa para uma montanha. Você deve ter visto aquelas montanhas altas, pedras altas que ficam à beira de um rio nos Estados Unidos, naqueles lagos imensos nos Estados Unidos. E ela voa para aquele pico mais alto. E ali ela faz o seu ninho e fica ali nesse período, nesse lugar alto, e toma a decisão de ficar só. Nesse processo durante 5 meses, 150 dias. E se inicia esse processo doloroso. Ela começa nesse processo doloroso de transformação, de mudar justamente a sua vida, o seu corpo, melhor dizendo assim, para que ela possa novamente voltar a se alimentar, voltar a voar, voltar a pegar as suas presas. E ela voa para esse lugar mais alto. E ela começa, no primeiro processo, a bater com o seu bico na pedra. Começa a bater com o seu bico na pedra. Até que o bico ele começa a se partir. E nesse período ela está só. Nesse período de que ela tira seu próprio bico. Uma coisa mais incrível, que a natureza, ela não tem orgulho. Os animais não conhecem o orgulho. Essa palavra orgulho, ela vem do sentimento do ser humano. Orgulhoso, pessoas orgulhosas. E esse animal, quando ele faz isso, essa águia, ela não consegue se alimentar sozinha mais. A necessidade que outras águias comecem a levar alimento para ela e lhe sustentar, comece sustentando um filhote. Olha como é a natureza. Quem sabe hoje você está nessa crise existencial. E quem sabe Deus quer até quebrar um orgulho teu. Talvez você achou que nunca ia depender de ninguém. Se orgulhava de não depender de ninguém. E agora está passando essa crise existencial dependendo de alguém que o alimente, que o sustente, que faça algo por você. Então, nesse primeiro processo dessa águia, ela faz isso, ela quebra o seu bico. E ela espera nascer um outro bico. Nesse processo em que nasce o seu novo bico, com esse novo bico dela, ela começa a arrancar as suas unhas velhas, que já não davam mais para segurar suas presas. Ela começa a arrancar aquelas unhas compridas, envelhecidas. E nesse período todo, em que já nasceu um novo bico, em que ela arrancou suas unhas velhas, curvadas,
ela ainda continua sendo tratada por outras águias. Talvez você já venceu o seu primeiro período dessa crise existencial, mas precisa de um outro tratamento em algo na sua alma que precisa ser tirado, em que precisa continuar sendo tratado por pessoas, para que o Espírito Santo ele vá encontrando o caminho do teu coração, da tua alma, e possa tratar, te modificar, te fortalecer. Assim como as células do nosso corpo são renovadas de 7 em 7 anos, outra, quando você faz um estudo sobre isso, claro que não leva ali 7 anos todas as células. Algumas células, elas levam ali meses, alguma de ano em ano, outra de 4 em 4 meses, mas essa pesquisa leva, né, de 7 em 7 anos, que a gente não sabe de onde surgiu essa pesquisa, que é 7 anos, mas quem sabe, assim como a célula do seu corpo precisa ser modificada, transformada a cada dia, não somente a cada ano, mas a cada dia ser modificada para o Senhor. Então agora ela pode arrancar essas unhas. Então depois que nasce as novas unhas, o seu novo bico, ela começa a arrancar toda a sua plumagem. Todas aquelas que ela consegue virar e vai arrancando sua plumagem antiga, aquelas penas pesadas que faziam ela errar os seus voos, os seus ataques. Ela vai arrancando todas elas. Ela vai arrancando todas aquelas plumagens antigas. E ela espera novamente nascer a nova plumagem. E quando já nasceu esse novo bico, quando nasceu as suas novas unhas, e quando nasce aquelas plumagens novas, ainda fica algumas que ela não consegue arrancar. Esse instinto desse pássaro faz com que ela chegue até a beira daquele precipício, daquela grande montanha, daquela grande pedreira na beira do lago. E quando ela vê tudo isso, ela dá aquele chamado, o voo da renovação. Esse voo da renovação, essa águia, ela dá um salto daquela montanha, ela vira a sua asa, ela desce como uma flecha, ela mergulha naquele lago. No mergulho que ela dá no lago, ela sobe novamente o mesmo impulso. E quando ela sobe, ela está com a plumagem completamente nova, porque aquelas que ela não conseguiu tirar, ficou nas águas. Ela dá o voo da renovação. Ela é uma nova águia para viver mais 30 anos, para poder se alimentar. E esse texto de Isaías, meus queridos, capítulo 40, o versículo 31, ele fala especificamente: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão, sobem com asas como águias. Os que esperam no Senhor. Espera no Senhor. Confia nele. Esse pássaro, ele chega a esse ponto em que é renovado para viver mais 30 anos. E o que você quer fazer diante de tudo que você está vivendo nesse momento? Qual é a tua decisão? Se entregar? Continuar da mesma forma que você está? Que eu creio que você não é uma pessoa feliz com todo esse peso na sua alma, com todo esse peso no seu coração, com tudo isso que faz mal a você. Você sente que faz mal para a pessoa que está em volta de você, mas você não sabe como fazer, precisa mudar, mas não sabe como mudar. Então você precisa tomar uma decisão, fazer uma grande mudança na sua vida. E essa mudança talvez seja uma mudança difícil. Então você fala: pastor, eu venho há muitos anos assim, a minha família é assim, eu sou dessa maneira, eu fui criado nesse conceito de vida. Meu pai e minha mãe me ensinou dessa maneira, eu cresci dessa forma.
Hoje você é uma nova criatura. Se você quer ser feliz, tem que mudar. Quer viver mais 30 anos, 40 anos, 50, 100 anos? É preciso uma mudança. E precisamos aprender com essa águia, com esse animal. Diante desse desafio, só existe uma decisão, é mudar, irmãos. É mudar, minhas irmãs. Precisamos mudar, aprender com a natureza. Tomar uma decisão de mudar nossas vidas. Primeira coisa, apagar as lembranças no passado. Quero que você entenda uma coisa. Você não vai conseguir apagar a lembrança de um passado. Primeiro que a nossa mente, ela é algo incrível, a nossa mente. Muitas vezes eu digo isso para os membros da minha igreja que às vezes você vem lembrança na sua mente, às vezes lembranças boas, lembranças ruins, aí você sentir talvez o aroma de uma flor, o cheiro de um perfume. Você se lembra de fatos que aconteceu na sua vida. Às vezes por estourar um balão, o flamejar ali daquela, né, o balançar com o vento de uma bandeirinha festiva que você vê, e te leva às vezes numa infância, numa adolescência, na juventude, e às vezes te traz realmente pensamentos bons ou pensamentos ruins. Você não consegue, a tua mente, você não vai conseguir apagar o que tem na tua memória. Quando eu falo apagar lembranças, é você jogar essas lembranças para o lado e colocar no lugar delas coisas boas, lembranças boas, de coisas presentes, coisas futuras para você. Então é preciso fazer uma mudança, uma faxina na sua memória, onde você não pode deixar coisas ruins. Remover ressentimentos do coração. É necessário remover alguns ressentimentos que há nos corações. Essa crise existencial que você está passando, que às vezes nós passamos, é necessário remover algumas coisas. Essa águia precisa remover a sua unha, remover seu bico, remover as suas plumagens. Mas quem sabe as nossas unhas, nossos bicos, nossas plumagens pesadas, que às vezes nos levam a tomar decisões erradas, a falar coisas insanas, erradas, que machucam, que ferem, é por causa de ressentimentos do coração, de plumagens pesadas. Precisamos mudar do meu modo de pensar, irmãos. Há pessoas que elas são muito rigorosas na maneira de pensar. Pessoas são muito categóricas, firmes em pensamentos. Não estou dizendo somente pensamentos bons, pensamento de conquistas, de planos, projetos. Mas pessoas que dizem, eu não arredo meu pé, eu não mudo minha opinião. Há momentos que nós temos que mudar, irmãos. Tem momentos que a necessidade de nós darmos um passo para trás, se necessário até 2, para avançar depois 5, 10, para ser realmente um vitorioso, ser uma vitoriosa. Então entenda isso. Muda, às vezes, nesse momento, às vezes se é necessário, mude a maneira de pensar. Se eu mudar, eu vou achar que eu sou um fraco, uma derrotada, não. Mude. Se for necessário, nesse momento, ceda para ser um vencedor na frente, ser uma vencedora mais na frente. Outra coisa, é necessário mudar maus hábitos que estão destruindo nossas vidas e de outras pessoas. É preciso mudar alguns maus hábitos. Às vezes hábitos que não me fazem mal. Hábitos que eu estou acostumado naquele cotidiano de fazer aquilo. Mas está fazendo mal às pessoas ao meu redor, irmãos. Ao círculo de amizade, à minha família, ao meu cônjuge, a filhos. Então é necessário mudar alguns hábitos. Observe teus hábitos. Aceite uma crítica.
A maior dificuldade que o ser humano tem é de não aceitar crítica. Porque a crítica, ela não desce redondo, ela desce quadrado. Ela desce de uma maneira que parece que ela desce arranhando. E você não quer ouvir aquilo. Mas mesmo que você não queira, ouça. E depois vai para um canto, para um lugar só, como essa águia. E avalie tudo isso. E vê o que você pode melhorar para você e para as pessoas ao seu redor. Para ser uma pessoa mais feliz. Buscar uma nova vida. Uma vida mais plena. Uma vida saudável. Uma vida feliz. Uma vida de paz. Busque uma vida mais plena para você. Entenda bem uma coisa. Se você não for uma pessoa feliz, você não vai fazer ninguém feliz. Se você não for curado, não vai poder curar ninguém. Se você não tiver paz, não pode transmitir paz para ninguém. Busque uma vida plena para você, para que essa vida plena possa realmente abençoar pessoas que estão ao seu redor, serem seus amigos, familiares. Mas jamais conseguiremos isso. Você jamais vai conseguir isso por esforço próprio. Entenda bem. É preciso de ajuda. É preciso, quem sabe, você buscar uma ajuda. Ou você realmente se colocar dependente do Espírito Santo para que Ele te ajude, te fortaleça, te oriente e te coloque em caminhos mais excelentes para a sua vida e para a vida dos teus próximos. Só por Jesus, irmãos. Só com Jesus Cristo em nós, em nosso coração. Nos arrependendo, nos convertendo. Jesus disse uma coisa: arrependei-vos e convertei-vos. É se arrepender, é se converter, é chegar a um ponto em que é uma necessidade de eu me arrepender de alguma coisa que eu estou fazendo de errado. Me converter desses maus pensamentos, dessa vida que eu levo em que eu machuco pessoas ao meu redor. Então o que nós precisamos, para nós encerrarmos, é mergulharmos nas águas do Espírito. Faça como essa águia. Mergulhe nas águas do Espírito. Ela mergulhou. Ficou para trás aquelas plumagens velhas que ela não conseguia tirar. Aquilo que você pode tirar, analisar como uma pessoa inteligente que você é, você vai analisar, você vai tirar, você vai mudar. Agora tem coisas que eu não consigo, em que eu tento, eu não consigo. Apóstolo Paulo, na carta de Romanos, capítulo 7, ele fala: aquilo que eu quero, eu não consigo. Aquilo que eu desejo, eu não faço. Então faça isso na tua vida. Se coloca na dependência do Espírito Santo. Quem sabe aquilo que você quer, você não consegue. O que você deseja, você não consegue fazer. Mas é aí que você precisa mergulhar nas águas do Espírito, para que Ele possa tirar essa plumagem pesada que você não consegue tirar e te dar um renovo, uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida de paz, uma vida de harmonia e uma vida principalmente de conquista, de vitórias para você e para a sua casa e a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que o Espírito Santo Ele faça resplandecer sobre você essa graça reveladora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que Ele derrame sobre o teu coração, sobre a tua casa e a tua família, essa paz que somente Ele pode dar. Que Ele te abençoe, te guarde e te proteja. Fique com Deus, em nome de Jesus.